Saudações artísticas, é isso aí. Meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio, contando com os nossos apoiadores, parceiros só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, escola, viveiro e loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Também atende online pelo site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo. Então, se eu fosse você, conferiria o trabalho dele. Se não conhece ainda, tá perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos. E aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo? Quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa! Boa, galera! Saudações artísticas mais uma vez. E não estranhe, mas nesse episódio vocês vão ouvir bastante chiado aí, porque vai ter sotaque carioca, sotaque do Rio nesse episódio, né? Eu estou aqui com o Humberto de la Torre. Obrigado, cara, pela sua participação. Seja bem-vindo, meu mano. Falou, meu amigo. Obrigado você pelo convite aí, pela oportunidade de estar conversando aí com você. Massa. Um abraço aí. Avisar o ouvinte que não é interferência, né? É o sotaque mesmo, esse chiado, né? É, é o jeitinho carioca de falar. É isso aí, cara, é isso aí. Bom, esse é um episódio bonsaísta barra associação, vamos falar de tudo um pouco aqui, mas, assim, primeiro, eu sei que já tem conteúdo já na internet, você contando sua trajetória, mas se você puder repetir aqui pra gente, até para que fique registrado no podcast, como é que foi teu início no bonsai e sua evolução também, né? Meu início do bonsai não tem nada demais, né? Foi muito simples, né? É mais por uma curiosidade, por um presente que eu ganhei, né, da minha Uhum. esposa. A gente, por acaso, num passeio que a gente estava fazendo, passou em frente a uma loja de bonsai. E eu fiquei olhando, e ela perguntou se eu queria um, eu falei que queria, ela foi e me deu de presente, né? Mas aí, aquela primeira experiência traumática, que logo depois a árvorezinha lá secou toda, né? E eu fiquei muito intrigado com aquilo, muito curioso, né? Eu comecei a estudar, comecei a comprar material, comecei, né, naquela febre para saber mais o porquê aquilo tinha acontecido, para entender mais o porquê que aquilo tinha acontecido, do que propriamente assim pelo hobby, né? Mas aí foi evoluindo, né? Fui me apaixonando aí pela arte, né? Que é uma arte bem completa, bem ampla, né? A gente que tem vários aspectos para quem gosta de estudar, gosta de ciências, gosta de biologia, gosta de fisiologia, né? Gosta de trabalhos manuais. Então o bonsai engloba isso tudo, né? Sim. O bonsai é muito amplo. Então, para quem gosta de meter a mão na massa e fazer as coisas, é muito bom, muito gratificante, né? Massa. Isso aí foi. O que te atraiu de início não foi uma questão mais artística, foi o cultivo? O que me atraiu de início foi descobrir, né, entender
como que se manteria vivo uma árvore dentro de um vaso tão pequeno, né? Porque eu perdi a minha primeira, né? E depois eu fui descobrir que ela já veio morta, né? Era um falso cipestre anão. Então, Clássico. pois é, eu vim descobrir depois que ela já tava morta já, entendeu? Só estava contando aquele tempo para secar a parte verde. Então aquilo me intrigou muito, porque veio com manual e eu fiz como eu sou dessa área de exatas, né, essa área de engenharia, eu fiz exatamente o que o manual mandou, né? Olha aí. Então aquilo me deixou muito desconfortável, né? Ainda mais que foi um presente da minha esposa, recém-casados, né, e tudo. Aí aquilo me deixou muito, muito desconfortável. Eu comecei a pesquisar, né? Aí comprei pela internet mais um bonsai, né? Mais um pré-bonsai. Comprei tesoura e fui pesquisando. Entrei nos fóruns, né? Comecei a pesquisar nos fóruns, o antigo fórum lá do Mário Geleal, fóruns que tinha aqui do pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Fui absorvendo tudo que eu achava aí pela internet na época, né? Que não tinha a quantidade de informação que se tem hoje, mas já tinha bastante informação, principalmente aí nos fóruns, né? De discussão de bonsai. Então, aí fui tomando gosto, né? Fui tomando gosto, aquilo foi entrando na minha rotina, fui adquirindo mais material, né? Mais ferramenta, né? Comecei a entrar de cabeça aí na arte, porque aquilo começou a suprir uma outra necessidade que eu tinha, que era ter uma distração para minha cabeça, né? Na época. E só trabalhava e trabalhava muito, então precisava ter uma válvula de escape, né? E na época eu estava sem fazer nada. Então, supriu essa minha necessidade de higiene mental também na época, né? Certo. Mas é uma cachaça, né, cara? O negócio é. A definição, acho que mais engraçada até agora foi essa. O bicho vai botar uma cachaça. Pô, o negócio, cara, te pega de uma tal maneira, É verdade, é né, verdade. que você começa a olhar o trabalho dos outros, dos mais avançados, você fica louco querendo chegar naquilo, né? E É entender verdade. como os caras chegaram naquilo dali. Então, a gente, pô, entra de cabeça, entendeu? Aí a família fica até assustada, porque, cara, nunca te viu interessado por horticultura, por nada de planta, né? Por botânica, nunca tive interessado por nada. Eu sou da parte de engenharia de automação, entendeu? Meu negócio é elétrica, eletrônica e um pouco de Olha aí. mecânica. Então, nunca tive interesse por nada de cultivo de plantas, entendeu? Então, eu comecei com 31 anos com bonsai, né? Um pouquinho depois do que eu casei. Então, comecei até, acho que até tarde, né? Comparado aí a outros bonsaístas aí que eu acho que quanto mais cedo você entra na arte, se você tem o objetivo de se profissionalizar, melhor é, né? Porque acaba tendo mais tempo para evoluir os materiais, né? A gente Sim. começa mais velho acaba tendo mais pressa, vamos dizer assim, né? Tem que tentar abreviar o máximo possível as coisas, né? Porque o Nunca bonsai é tinha feito a longo pensado nisso. prazo. É O verdade. bonsai é feito a longo prazo. Você tem que ter o período de maturidade, né? Nem sempre, quando você pega um material já avançado ou um material de Yamadori, você, em curto prazo, você vai ter a plenitude que você deseja ter, né? De Sim. maturidade de galho, de ramificação, né? De expressão artística, né? E a cicatrização das partes que precisam ser cicatrizadas. Então, o bonsai é feito a longo prazo. É. Bonsai a curto prazo muita coisa fica imatura, né? Fica bonito, é expressivo, quem entende vislumbra o que vai acontecer lá na frente, mas a longo prazo tudo melhora, né? Bonsai é muito igual a vinho, né?
É Essa é a minha verdade. visão. O tempo melhora muito as coisas, entendeu? Você dá tempo ao tempo e deixar a própria planta resolver as questões com o tempo, é melhor ainda e fica até às vezes mais natural, né? Eu tenho Sim, cara. muito esse entendimento na minha cabeça. Entendeu? Sim. Então, já estou com 43, então a gente vai acabando ficando mais assim, mais ansioso para ver, de repente, para ver as coisas acontecerem, né? E porque daqui a pouco, por exemplo, árvore grande, como que movimenta sozinho? Daqui a alguns anos não consigo mais. Então estou contando tem essa contagem regressiva aí, né? Tem que avançar, né? E para avançar tem que correr atrás de informação, tem que estudar, tem que meter a mão na massa, né? Não tem É jeito. verdade. É verdade. É verdade. Cara, que coisa. Você falou bastante sobre tempo, né? E o bonsai realmente ajuda muito, né? A gente a lidar com esse tempo aí. A espera, né? A Sim, paciência, curtir, né, cara? É, curtir aquele momento ali. Quando você olha para o cenário em geral, você acha que nós estamos evoluindo nesse ponto aí? Tipo, eu digo os bonsaístas, a gente está começando. Olha para o bonsai aqui no Brasil, você enxerga isso, a gente lidando melhor com o tempo ou não? Ou você tá... É difícil a pergunta, né? Consegue ter essa não, é visão aí ou assim, não? eu consigo, até mesmo porque a internet ajuda muita gente, a gente já está observando muitas pessoas, né? Sim. A gente evoluiu muito, né, cara? Quando eu comecei a fazer bonsai, comecei a estudar, comecei a me inteirar das coisas, isso lá em 2009, de lá para cá, evoluiu muito, né? Principalmente na questão estética, né? Questão artística, né? As pessoas hoje elas buscam tá estudando aí com pessoas renomadas e cada vez mais vem gente de fora para cá para poder passar sua visão, poder passar seus ensinamentos. Então a gente tem crescido muito artisticamente e também na questão de material, né? A oferta de material melhorou muito de uns anos para cá. Ceramista, né? Sim, sim, sim. O acesso a insumos e materiais periféricos, né, vamos dizer assim, né, como vasos e mesas, etc., isso melhorou circunstancialmente, né? O acesso hoje tá bem melhor. Assim, o que eu sinto um pouco de falta ainda é de uma questão de literatura brasileira voltada para o Uhum. bonsai. Sim, Eu cara. acho que a gente ainda é carente ainda na questão de literatura nacional voltada para o bonsai, utilizando as nossas espécies. Entendeu? Certo. Acho que a gente ainda tem que avançar, mas acredito que com o tempo isso vai se resolver também. Né? Acredito que isso vai ser desenvolvido aí com o tempo. Né? Acaba as pessoas tendo essa necessidade, acabam colocando isso no papel, né, para poder propagar e perpetuar as ideias, né? Sim, E a cara. gente acaba Sim. ficando muito mídia, né? Acaba ficando tudo muito em vídeo, né? Muito em mídia social e pouca coisa no papel físico, né? Como livros, artigos, né? Então isso É, acaba, como as mídias sociais elas são muito voláteis, isso acaba se perdendo com o tempo, porque vai pilhando, né, uma coisa em cima da outra, né? Mesmo que exato, ela exato. volte daqui a algum tempo, isso vai se pilhando, né? Uma informação vai pilhando em cima da outra, e isso acaba ficando meio que perdido na nuvem, né? Às É vezes quando alguém momento, vai né? lá, resgata, alguém vai lá, resgata, traz de volta, e uma coisa que acontece hoje, as pessoas estão sem paciência para ler, né? Tudo tem que ser muito, muito instantâneo, muito rápido, né? As pessoas, Sim. se você tem vídeos longos, as pessoas não têm paciência para assistir, né? Então Exato, cara, exato. tem tudo isso, né? Essa questão dessa volatilidade da informação e tudo tem que ser muito instantâneo, muito rápido.
entendeu? Aí sim, acaba ficando, às vezes, tudo muito vago, né? sim, cara, eu passei por isso, eu terminei a gravação, né, do curso de desenho, Aham. então provavelmente esse episódio, quando tiver ao ar, o curso já vai ter sido lançado, né, Legal, parabéns. e, cara, obrigado, valeu. Cara, assim, é uma luta, porque eu falava, assim, o cara, eu fiz em parceria com um amigo que trabalha com isso, né, Aham. e, cara, ele falava assim, não, meu, a aula não pode ser muito longa, vamos tentar fazer aulas mais curtas. É. E, cara, eu falei, poxa, mas é uma aula, saca? Tipo, Sim, é, sim. é muito difícil, às vezes, tu condensar. Eu falei, mas até em aula, esse tipo de... Ele falou, cara, a galera vai ficar passando o teu vídeo para frente, até achar, até ele acha que o que você está Sim. falando não vai ter importância. Então, ele vai passando até o momento em que ele acha que é o que ele está procurando. Então, assim, as pessoas não vão assistir uma aula comprida. Aí, cara, Sim. a gente fez algumas aulas mais curtas, conseguimos condensar. Cara, teve uma aula, uma das aulas, que eu pego uma folha em branco, sento, Aham. começo a desenhar, tipo, e falar, e desenhar e falar, tipo, é totalmente dinâmica e tal. Aí ele virou e falou assim: cara, essa aula não dá para cortar. Então, É, tipo, pois é. quando você pega algum conteúdo e você quer passar algo mais denso, é muito difícil, cara. É uma arte, eu acho, o cara conseguir fazer vídeos curtos e Aham. conseguir, por meio desses Com vídeos curtos, conteúdo, denso, né? sim, é E eu acho complicado. que é por isso que o que tem disponível nas redes sociais aí é tudo muito raso, superficial. Você tem coisas de Exatamente. diversos assuntos, mas não tem profundidade das coisas, né? Sim, porque o pessoal fica apreensivo nessa questão do vídeo longo, né? Para Exato, não perder a audiência. exato. Então Cara, aqueles acaba ficando vídeos nesse problema. de exposição de bonsai, que tem Sim. uma hora e pouca, né? Ainda bota Pô, aquela musiquinha, ainda bota a musiquinha ainda calmante, ai, tipo, aí pronto, aí que o aquilo é de. pessoal Cara, você olha e fala, caramba. vê um minuto e passa o vídeo. Cara, você olha assim, tipo, um vídeo bom daquele tem uma hora e pouca, né? Aí tu Sim, olha lá, caramba, cara, a última gafo tem, assim, tipo, coisa de showreel, pra você se atualizar. Cara, sim, visualização baixíssima, baixíssimo, cara. baixíssimo, pois é, Ah, verdade. É assim, é a nossa, como que é o que a gente está passando nesse período, né? É a falta de foco, né? As pessoas estão muito desfocadas, né? Muita falta de foco, né? A pessoa não consegue focar naquilo, não consegue ter paciência para cumprir todo aquele tempo, ela quer imediato, né? Ela quer o que sim, interessa a ela instantâneo. Então, acho que sim, é a cara. tecnologia, né? Tem mudança de comportamento por causa dessas facilidades que se tem hoje em dia, né? Então, ainda mais Perdão, pode falar. o conteúdo é gravado, está ali disponível o tempo inteiro, então a pessoa vai e volta também quando quer, né? Então Sim, acaba tendo isso acelera, né? também. Bota vezes dois. Isso, isso. Exatamente. Ai, cara. E aí, Diferente como do você conteúdo ao vivo, né? enxerga? O conteúdo ao vivo é outra pegada, né? Live e tal. Mas como que Exatamente. você enxerga o bonsai diante, cara, dessa. A gente pode dizer que seria uma questão cultural, sim, né? Aham. Que você acha? Porque o bonsai, a gente está falando de uma arte a longo prazo, né? Igual Sim, você mencionou no início, e agora a gente está sim, falando do pensamento atual, que é totalmente tudo para ontem. exatamente. Paciência, né? Quando eu vou explicar alguma coisa para alguém ou ajudar alguém no seu bonsai, alguma coisa do tipo, eu falo, cara, principalmente para os iniciantes, trabalha a paciência. Paciência vamos botar aí, para ser conservador, paciência é 60% do caminho, eu acho. Entendeu? Paciência cara, você tem que ter paciência para o cultivo, você tem que ter paciência para esperar a reação, você tem que ter paciência para fazer a intervenção na hora certa, você tem que ter Boa. paciência
para estudar e acumular conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você quer fazer. Então, paciência é a principal ferramenta, cara. Depois, para mim, é cultivo. Porque não adianta você ser um puta artista, desculpa a palavra chula, mas e ser uma porcaria no cultivo. Você vai lá fazer as suas intervenções e a árvore não vai responder. Com o tempo, e você vai perder tempo, vai retroceder, entendeu? É o que acontece Boa, com muita gente. Né? O cara vai boa, lá, cara. faz uma intervenção na árvore e perde um galho. Um galho que ele levou, de repente, 6 meses para poder chegar numa maturidade para poder ser aramado. Então ele vai lá e perde o galho, porque ele não soube observar se era aquele momento certo ou não soube recuperar depois a árvore da pós-intervenção. Então, o cultivo também é primordial, né, cara? Porque senão você vai para... não sai do lugar, né? Você avança e retrocede. Avança, e isso vai minando a pessoa, né? Até a hora que a pessoa deixa aquilo de lado, né? Quantas vezes eu vejo que os colegas, né, os amigos, pegam um material, começam a trabalhar naquele material e daqui a pouco botam aquele material à venda. Por que ele bota aquele material à venda? Porque ele não conseguiu evoluir o material. Ou porque não se inteirou do que aquela espécie precisava, ou não está afiado no cultivo, não está com uma boa rotina, né? Porque cultivo é rotina, a gente sabe disso. Então, cultivo você tem que ter a sua rotina de cultivo, não tem jeito. Não adianta você ter o cultivo mais tecnológico ou ter os insumos top de linha se você não tem rotina. Então, se Perfeito. você não tem rotina de prevenção à doença, prevenção à praga, de adubação, a rotina adequada de rega, uma rotina adequada de observação das árvores, então não adianta. Tudo é rotina. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A rotina tem que estar incutida nas suas entranhas, entendeu? O bonsai requer isso, né? É como se fosse um pet, né? Ele requer rotina, ele requer observação, ele requer atenção. Então, se você quer fazer bonsai ou simplesmente só ter um bonsai, você tem que ter uma rotina mínima. Mesmo que você tenha alguém para fazer manutenção nas suas árvores, de tempos em tempos, você tem que ter uma rotina, pelo menos, de rega, de exposição à luz e de prevenção à praga. Porque senão não adianta. Sua árvore vai viver feia. Entendeu? Mesmo que você seja só um colecionador. Ou você Perfeito. paga alguém full time para estar na sua casa para poder acompanhar a sua árvore. Entendeu? Eu vejo muito assim. Né? Sim. Não adianta. É difícil ter um bonsai? Não. Não é difícil. Tá? Porque às vezes a pessoa me escuta e pode me interpretar mal. Não. Não é difícil ter uma árvore. Mas é necessário que você tenha e atenda os requisitos mínimos para você ter aquela árvore dentro da sua casa. Né? Boa. Então você Boa. tem que se inteirar disso. Porque senão E perde. quanto. Eu já Não, ia trabalhei falar com venda quanto de maior. bonsai. Perdão. Não, eu só ia falar Aham. quanto maior o nível da árvore, mais também vai exigir do cara, né? Da pessoa, né? Exatamente. 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 É. Eu Aí já você trabalhei tá. com venda de bonsai e tinha muito esse Ah, problema, né? De uma pessoa chegar na loja, comprar o bonsai, levar para casa e uma semana depois a árvore voltar morta. Né? E isso aí. depois de ter explicado à pessoa tudo que ela tinha que fazer, ter entregue um manual, mas aí você perguntava, mas você regou todo dia? Ah, não, eu viajei 4 dias, viajei 3 dias. E você não tomou providências para alguém regar a árvore ou hospedar essa árvore em algum lugar? Ah, não, não. Quando eu voltei, ela estava assim, secou, morreu por falta d'água, entendeu? Então é a mesma coisa de um bicho de estimação. Se você deixar seu bicho de estimação sem água, ele vai até te pedir água, porque o bicho ainda consegue se comunicar de alguma maneira, mas a árvore não. Entendeu? A árvore ela se comunica murchando, amarelando, caindo folha, secando, né? Ela se comunica dessa maneira. Se você não observar ela, ela não vai gritar para você, não vai latir, não vai miar, não vai cantar. Então tem essas questões, né?
Então, rotina é importante. Rotina. E eu só comecei a avançar bem na arte depois que eu tomei consciência disso, né? Que a rotina é muito importante no cultivo, né? Disciplina, E né, nas cara? intervenções. É disciplina, disciplina. Quando falo rotina, é disciplina. Então, É, se é melhor para sua ali para sua coleção você regar de manhã cedo, você tem que acordar mais cedo antes de ir para o trabalho e regar suas árvores, entendeu? Se de 15 em 15 dias você tem que fazer uma prevenção a pragas para você não ter a ocorrência de praga e não perder tempo com isso, porque quando você tem a praga numa árvore ou uma doença, o que, que acontece com a árvore? Ela, você perde o trabalho, você pode perder o trabalho que você já fez, o avanço que você já teve, porque você pode perder galho, você pode retrair alguma parte da árvore, né? A árvore fica debilitada, não vai responder mais da mesma maneira, você vai ter que recuperar, isso tudo é perda de tempo, entendeu? Então, como eu já tô já dobrando o cabo da Boa Esperança, então eu não posso ficar perdendo esse tempo, né? Então eu procuro ter essa disciplina e eu procuro passar isso para as pessoas. Entendeu? Essa disciplina é importante, essa rotina é importante. E isso também te ajuda mentalmente, porque disciplina te ajuda a não procrastinar com as coisas, né? Isso você acaba trazendo para tudo que você faz, entendeu? boa. Então te Muito ajuda bom. muito. Muito bom, cara. Você comentou de loja, você comentou de Aham. iniciante, você dá aula, você explica para a galera como é que é. Tipo, alguém que mora aí, né, Niterói, enfim, quer fazer aula com você, rola, como é que é isso aí? Não, pode rolar, se a pessoa me procurar e quiser ter algum aula ou quiser acompanhar, vir para dentro do meu viveiro, me convidar para ir para casa dela para ter uma aula, eu dou aula sim, mas eu não trabalho com isso diretamente, né? Pode crer. Mas a gente tem aqui a associação, e tem nossos grupos aqui, eu participo de vários grupos, então eu costumo ser bastante solícito, né? Não tenho essa questão de segurar a informação. Quem precisa de ajuda, eu sei ajudar, né? Que também tem isso, né? Eu tenho que estar por dentro do assunto, eu costumo ajudar, não tem problema não. Massa, cara, massa. Aí Mas se for uma coisa mais funciona. longa, mais continuada, mas aí a gente tem Ah, que conversar e e combinar alguma coisa, né? Porque senão aí boa. também ocupa muito meu tempo, né? E aí acaba eu tenho que dividir as coisas, né? Porque eu tenho meu trabalho, tenho minha rotina, né? Boa, boa. Você comentou sobre cultivo, a importância tal do cultivo, e como você tem trabalhado aí, como tem sido para você essa questão do cultivo nas suas árvores, com esse tempo de experiência que você tem? André, eu já experimentei muita coisa, né? Já experimentei muita coisa, já usei muita coisa ao mesmo tempo. Hoje eu procuro ser o mais simples possível, tá? Boa. Procuro usar a menor quantidade de produtos e ser constante com eles, né? Então, por exemplo, a adubação, eu uso adubação sólida, orgânica, adubação química só para árvores que estão em estágio inicial de desenvolvimento. Eu preciso dar uma acelerada, então eu uso ali um osmocote, um basacote, para poder dar uma. A gente usa muito aqui, o termo dar uma bombada, Sim. ter uma resposta mais rápida. Uhum. Mas eu costumo usar mais adubação orgânica, uso um adubo simples, eu procuro usar um bocache, né, ou um adubo, quando a árvore está mais refinada, está mais avançada, eu já passo para um adubo mais refinado, né, um adubo mais de marca melhor, né, por exemplo, um Simaruta ou um Biogold, né, um adubo mais que vai ajudar a manter a árvore ali no formato dela, né? Não vai explodir tanto assim a árvore. Né? Tem Sim. aí também adubos aqui nacionais também que eu uso, que também são muito bons também já para árvores avançadas, né? Tem até adubo aqui do Organogrow também, que do amigo aqui do Rio de Janeiro, que é um adubo
eu estou gostando bastante, tenho usado, estou gostando muito, né? Então, e adubação líquida, eu costumo usar, né, o Fosway com um de peixe, né, como se fala, um Expert? fertilizante à base de fish fert, Uhum. uso um churume quando consigo com algum colega, né, um churume de compostagem. Então é basicamente isso. Eu não uso nada complicado ou fora disso aí que eu estou falando. Tá? Massa. Porque senão você acaba se complicando, acaba não conseguindo saber exatamente o que está dando resultado, né? Pelo menos eu tenho essa experiência. Então eu restringi e simplifiquei. Tá? E para Boa. prevenção à praga é a cauda sulfocálcica, né, diluída, e um inseticida sistêmico que eu aplico dentro de uma periodicidade aqui no viveiro. Né? Pode crer. Sempre lembrando que esses produtos você tem que tomar cuidado, né? Tem que ter proteção, né? Tem que usar aí o EPI, tem que conversar com um agrônomo antes para ir ler o rótulo para entender como é que funciona, como que se aplica, né? Para não farmar a sua saúde, né? Sim, seria um agrotóxico, né? Normal. A galera Exatamente. usa. É um inseticida sistêmico, técnico, né? Sim, sim. Então, como eu tenho aqui já, são em torno de 200 árvores, eu já preciso de uma coisa mais técnica, né? Porque é muita coisa. Então, se eu for usar produtos mais, como se diz, amador, né? O Uhum. resultado pode não ser o mesmo, né? Porque já é uma quantidade de árvore muito grande. É, é Para uma complicado pessoa só, dar né? Pois é, manutenção, vigiar é, tudo eu sou isso. sozinho, exatamente, eu sou sozinho, Uhum. então para dar manutenção. Mas eu trabalho muito na prevenção. Como eu consigo ter uma rotina boa, né? Uhum. Então eu trabalho muito na prevenção. É muito difícil eu ter algum problema aqui em alguma árvore. Tá? Legal, cara, legal. Tem rolado também os biológicos, né, cara? Talvez desse Sim, mas é uma também coisa que possa dar certo. demanda mais atenção, né? Você tem a aplicação disso é mais complicada, né? Você tem que preparar isso tudo, você tem que, né? Eu já estudei, já li sobre o assunto, mas para eu encaixar isso na minha rotina nesse momento é complicado, mas é super interessante. Entendeu? É Massa, super massa. interessante. Tem até alguns, cara, que nem são tão difíceis, não. Tipo a É, Balvéria mesmo, né? Que, tipo, entendi. claro que você tem que aplicar com uma certa umidade, né? Rolando. Não pode estar muito seco, mas Pois é, é biológico, né? Você está colocando ali é, fungos e tal. E ele entendi. espalha, cara, espalha assim, espalha numa área assim, vai pro teu vizinho, entendeu? Mas não faz, não tem malefício Entendi. nenhum, entendeu? Uma coisa que e é só diluir e aplicar, não tem segredo, Ah, é? saca? É, Não, eu nunca é, usei. Isso eu não- é maneiro, cara. Aí tava vendo também essa semana, eu ainda não usei, né? Mas estava vendo, dando uma pesquisada, é algo recente aí, o Tuca que me apresentou, né? Aluno aí do Rio aí, que é o Ah, é? Flower Mind, que é também um biológico, saca? Uhum. Inseticida e tal. E também não prejudica flor, não prejudica fruto, Ah, né? E legal. ele praticamente congela o ácaro, Flower, assim, sabe? Flower Flower Mind. Mind é de quê? É, É de mente? Mind de mente? isso, exato, exato, Ah, mais tá. de Vou mente. procurar. Vou procurar aqui. Só aí Pra tem ver. que ver só a questão de o que que vira mais para você, né? Porque assim, o Flower Mind mesmo, ele é um tubinho pequenininho, Aham, praticamente você vai comprar cada um para uma aplicação, saca? entendi. Então, só que ele não é muito, ele já não é um preventivo. Ele já Sei. seria algo o bicho tem que estar ali, né? Ah, de E aí combate. você Aham. de combate, né? Ah, Agora a Balvéria, é cara, bom para você ter é, consegue. Hum, a Balvéria. não, é Balvéria, Balvéria.
Ah, Valverde. Balverde. Depois eu te mando a mensagem depois por escrito e tal. Ah, tá. Esse você já pode usar como Implementar. preventivo, cara, também, não tem Ah, legal. problema. É, porque Porque aqui eu atuo muito na prevenção, né? massa, Porque eu não deixo ficar sem aplicar, não. mas você vai curtir, cara, Tipo, você vai curtir, você vai você curtir, porque é um imagina fungo, né? pegar ácaro, ou um fungo, alguma coisa do tipo, numa espinosa já com aquela ramificação, né, Uhum. avançada, é complicado, né? Sim, cara, É justamente o momento que a gente não pode deixar mais acontecer esse tipo de coisa, né? sim, Então eu procuro tá, tá em cima disso aí, porque é trabalho jogado fora, né, cara? A gente tem que ter consciência disso aí, porque é verdade, cara, é eu já vi verdade. pessoal, já aconteceu comigo, eu já vi pessoas aí perdendo trabalhos aí avançados, aí tem que começar de novo por conta disso aí. Massa, cara. É, realmente, realmente. Mas é isso, cara. Acho que você vai curtir. Depois eu te passo lá Ah, vou certinho. experimentar. Ah, tranquilo, Mas tranquilo. e essa Experimentar. questão sua, cara, assim, mudando de assunto, né, da água pro vinho, Aham, cara, essa questão hoje, né, eu vi uma entrevista sua lá na Bonsai Online, né, aham. como que é Wagner. Wagner Guedes, né? Isso, isso. E, e aí você comenta fala bastante sobre essa sua esse seu início na escola, né? Quando você Aham, conheceu o Nacho e tudo mais. sim. E, cara, eu queria perguntar para você você olhando essa sua trajetória, até aqui que você comentou e tal, e Uhum. você na escola, que bonsaísta você é hoje, sabe? Diferente de antes. O que mudou crucialmente para você? Ah, cara, muito, assim, a gente amplia muito a visão, né? Quando começa a ter contato com bonsaístas de alto nível e começa a trocar ideia e começa a ter aula com esse tipo de profissional do bonsai, você amplia muito a sua visão, né? Você acaba se inteirando de coisas que ou você não consegue interpretar nos livros, né? Que é difícil, às vezes, você interpretar, ou que não está em lugar nenhum, que é da vivência do cara, né? Boa. Então, isso abriu muito meus horizontes, entendeu? Mudou, assim, meus paradigmas de uma maneira brutal, tá? De 2018 para cá, né? Eu faço bonsai desde 2009, então, desde 2018 para cá, eu tenho contato aí com o Nath, tenho contato com o Paulo Henrique, né? Então, mudou, assim, brutalmente assim nos paradigmas, entendeu? Mas, Então e hoje, paradigmas? O hoje, que seriam esses então é paradigmas? questão que, por exemplo, questão de imediatismo, né? Tá. De você já por ter uma copinha ali formada, já colocar aquela árvore num vaso e não esperar você ter a sua estrutura realmente, né? Trabalhar estruturalmente a sua árvore, né? Pensar nela com a proporção adequada, com a estrutura adequada, entendeu? Trabalhar o que tem que ser trabalhado, não se conformar com os pontos fracos da sua árvore, pegar esses pontos fracos e tentar mudar, tentar trabalhar, pegar as técnicas que estão disponíveis e aplicar isso, mesmo que demore mais tempo, entendeu? Então isso aí ampliou muito, né, meus horizontes, me fez ficar mais Caxias com a questão do cultivo, porque quando eu comecei a ter contato com o Nacho, eu vi que nem regar eu sabia regar direito, entendeu? Então isso aí tudo foi trabalhado, né? Isso tudo foi alertado, foi mostrado. Eu já tinha uma coleção, não, já tinha uma quantidade de árvores consideráveis aqui aqui em casa, né, no viveiro, e tudo foi apontado e fala que todas as oportunidades de melhoria que podiam ter foram apontadas para mim. E eu não tinha noção disso.
porque eu estava preso dentro de uma caixa, entendeu? Estava preso dentro de uma caixa e achava que sabia alguma coisa. A questão toda é essa, né? Você acaba ficando preso, né, dentro de uma armadilha que você mesmo cria, entendeu? Sim. E não consegue sair daquilo, não consegue avançar, né? Vou te dar um exemplo agora do que aconteceu agora. O Nath teve agora em outubro, aqui em casa. Eu tenho algumas árvores que eu já trabalho elas há quase 10 anos, né? São árvores que eu estava satisfeito com elas, que eu já tinha feito algumas modificações discutidas ao longo desse período, tanto com o Nath quanto com o Paulo. Só que dessa vez ele falou, olha, ou você desapega de determinadas coisas, ou você não vai avançar, você não vai chegar onde você quer chegar, aonde você me disse que queria chegar. Então a gente trabalhou e desconstruiu muita coisa dessa última vez. Entendeu? Então eu tive que desapegar literalmente de determinadas coisas, né? Porque conforme você vai cultivando e você vai criando coisas e você vai passando o tempo, você acaba se acostumando com aquilo. Mas nem sempre Verdade. aquilo é o melhor para o seu trabalho, para o seu projeto. Nem sempre aquilo é harmônico, é o ideal. Entendeu? Então você acaba se apegando àquilo e vai protelando a intervenção naquilo dali. Entendeu? A gente vai criando a armadilha para a gente mesmo, né? Nesse sentido. Então, cara, é muito importante isso. É muito importante ter, dependendo o nível que você queira chegar, ter pessoas mais experientes que você, com visões mais avançadas que você, com uma pegada artística já muito mais madura, muito mais refinada do que a sua, né? Para te apontar o que você não tá vendo, mas não tá tomando atitude para poder melhorar. Entendeu? Sim. Então, hoje eu penso muito mais fora da caixa, né? Eu dou muito mais tempo para as coisas e dou muito aplico muito mais a técnica e espero as coisas acontecer do que antigamente, entendeu? Antigamente era muito tronco, copa e vaso, tronco, copa e vaso, entendeu? Hoje não. Hoje, enquanto eu não tenho um galho, o galho que vai determinar ali a força da árvore pronto, proporcional como deve ser, eu não me preocupo com o resto. Eu vou trabalhando passo a passo a árvore, desde a base, né, da raiz, nebare, linha de tronco, vou subindo até chegar, até ter todos os requisitos que foram vislumbrados no início do projeto, entendeu? E se tiver Positivo. que voltar atrás, que podar para poder ganhar conicidade e ir corrigindo defeitos, tem que fazer. Né? Não se satisfazer com aquilo que você está vendo que não está legal, entendeu? Não ficar Positivo. acomodado, entendeu? Tá sempre buscando aí sair da zona de conforto, né? Que o pessoal gosta de falar, né? Buscar sair da sua zona de conforto, entendeu? Então é isso, é basicamente isso, né? E é isso que eu venho buscando, entendeu? É isso que Massa. eu venho buscando. Muito bom, cara. Muito É um bom. bonsai técnico, né? Pode É crer. fazer aquele bonsai mais artístico, né, dentro dessa pegada que a gente gosta, mas com a técnica o mais refinada possível, entendeu? Para chegar a um refinamento o mais avançado possível. É disso que eu gosto. Massa, Isso é uma questão minha. Eu gosto disso, né? massa, massa. É isso que você está falando, né, cara? Essa importância da convivência, né? Sim, Da vivência ali, né? Estar junto, tanto com outros bonsaístas, como estar estudando com alguém, que
é que, como você falou, como que você vai aprender um negócio? Tem coisa que está no cara. Você precisa Sim, conviver, sim, né, para aprender. Não tem, por mais que o cara faça uma apostila, te entregue uma apostila da escola, te entregue aulas gravadas de apoio, sei lá, exatamente. tem que conviver Exatamente. ali, né? Tem, tem. É. E assim, é uma pena não ter mais tempo para me dedicar mais a isso, né? Porque a minha vontade era dentro do hobby, era essa, entendeu? Eu não tenho essa intenção de trabalhar como profissional, mas eu tenho a intenção de ter nível de profissional, entendeu? E aplicar isso na minha coleção, né? Então, a minha meta é essa. Positivo, positivo. Então, cara, é muito importante. O cara vem uma vez por ano na minha casa, cada vez que ele vem, é uma, assim, ele olha, né, aponta os pontos positivos, mas também ele me arrasa nos negativos, entendeu? É uma Sim, coisa, é muito bom, eu gosto bastante dessa interação, né, dessa troca de ideia. Entendeu? sim. E o Paulo é a mesma coisa, o Paulo também é um cara espetacular, né? Me ajuda muito. É um Massa, grande professor que eu tenho. massa. Isso que você falou de pegar firme ali naqueles pontos negativos é aquela exortação que de início, às vezes a gente, de cara ali, às vezes a gente nem gosta, né, cara? Mas Sim. depois a poeira A baixa gente, assim, fala, pô, e a gente vai né? protelando, né? Vai procrastinando em cima daquilo, vai se conformando com aquilo, entendeu? Uhum, Às vezes um colega seu assim fala para você, você escuta e finge que não escutou e tu vai protelando, que você acaba se afeiçoando às coisas, né? Entendeu? sim, Então você acaba se conformando com aquilo. Isso é ruim, né? De uma certa maneira, se conformar com que não é o ideal, tecnicamente falando, né? Não sim, esteticamente, mas tecnicamente falando, é errado, né, cara? Você tem que buscar a brincadeira do bonsai, pelo menos para mim, é a busca da perfeição, né? pode crer. Dentro da técnica, né? É o que eu gosto, entendeu? Muito bom, Então, muito bom. o E meu barato, você, o meu barato é esse, entendeu? sim, sim. E você acha possível chegar nessa perfeição? Não, não acho, não Sim, acho, entendeu? Não acho. Mas dentro do que é proposto, né, dentro do que a gente já conhece de técnica e o que a gente já vê por aí sendo feito, né, tanto com as nossas espécies quanto com outras espécies, é possível avançar bem mais, cara. Eu acho que ainda a gente tem ainda bastante chão para comer ainda, bastante osso para roer. A gente avançou muito já, muito, entendeu? Hoje nós temos aí bonsaístas aí de altíssimo nível, mas a gente ainda precisa, se a gente for comparar, né, porque não tem como não comparar, né? Se a gente for comparar trabalhos que são feitos com as nossas espécies lá fora, a gente ainda tem que tem que tem que comer um pouquinho de chão ainda, né? Tem que correr um pouquinho atrás ainda. Ainda boa. falta, eu acho que ainda falta esse último assunto, ainda acho que ainda falta um pouco desse preciosismo. A gente ainda é muito afoito, eu também sou muito afoito para mostrar trabalho, entendeu? Boa, boa, Eu acho que a gente boa. tem que deixar evoluir mais. Eu venho trabalhando isso comigo mesmo também, deixar evoluir mais antes de mostrar. Entendeu? Boa. Mas também não é nenhum demérito mostrar processos, né? Não, não, Mostrar o não, não, caminho não, ali, não, né? não, não. Também faz parte do barato. Entendeu? Porque Sim, você também, senão você fica sem estímulo, né? É uma forma de estímulo, né? sim, Mostrar o processo também é bacana, entendeu? O curso também é mostrar o sim, processo. sim. Você mostra o processo sem
sem se dar por satisfeito com ele, Boa, né? Com sabendo que aquele ainda tem resultado ali. uma trajetória, né? Exatamente, exatamente. Ter consciência que aquilo que você está mostrando não é o satisfatório, não é o final, né? Pelo menos para Boa, mim, entendeu? boa, boa. Então, a questão toda é essa. O Muito bom, cara. meu barato é esse aí. Muito bom. Uma questão para você. Você tem dificuldade com o designer das suas árvores? Bom, lá na Hotmart, o curso Desenho no Bonsai é o meu curso que vai te ensinar a projetar árvores, a criar designer para as suas árvores. Nesse curso você aprende técnicas básicas de desenho e técnicas de projeção, como mapear uma árvore, como fazer essa leitura, exercícios de criatividade. Bom, te convido a mergulhar nesse universo que possibilita você criar designer em cada árvore sua. Vamos lá testar ideias por meio do papel e caneta. Te encontro lá. E a questão da associação aí, da União Bonsai, conta um pouco para a gente o que é, né, União Bonsai, como Uhum. surgiu. Então, o União Bonsai começou como um grupo de amigos que se encontravam, né, e se encontram até hoje algumas pessoas para fazer bonsai junto, né? Esse pessoal se conheceu lá no Papagoiaba, que é um grupo de bonsai bem antigo aqui de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E essas pessoas derivaram do Papagoiaba e algumas abriram um outro grupo, né, chamado de União Bonsai. Aí isso vem amadurecendo aí alguns anos, né? Acho que surgiu isso aí em 2000, se eu não me engano, antes de 2015. Aí eu só entrei em 2016, né? Era um grupo ainda só era um grupo só de bonsai, tinha um grupo no WhatsApp e o pessoal que se encontrava regularmente para fazer bonsai, né? E isso veio crescendo, né? Foi entrando mais pessoas, né? Mais pessoas participando presencialmente, até que em 2018, né, a gente resolveu fundar a associação, né? Eu entrei em 2016, me convidaram para a diretoria em 2017, e em 2018, mais de 2018, a gente fundou a Associação de Bonsai do Rio de Janeiro, que tem como nome fantasia União Bonsai do Rio de Janeiro, né? Mas na verdade o nome da associação é Associação de Bonsai do Rio de Janeiro. E de lá para cá a gente vem tentando aí fomentar o bonsai, né, cara? Criar ambiente para as pessoas fazerem bonsai, né? Quem está começando, quem já está no hobby, quem quer ser um bonsaísta avançado, ou quem quer se profissionalizar, a gente procura dentro do nosso alcance, né, porque é um trabalho totalmente voluntário, né, não tem cunho financeiro algum, né, dentro do alcance das nossas mãos, é procurar fomentar isso, criar ambiente, né, para as pessoas praticarem um bonsai e até mesmo quem quer ganhar dinheiro com isso também ganhar dinheiro com isso. Né, vender sua planta, vender seu insumo, né, dar seu curso. Então, a função, o objetivo da associação é esse, né, a divulgação da arte, fomentar o aprendizado e propiciar amizade, né? Nós somos uma grande família aqui, né? A gente é bem próximo, né? Então a Boa. gente se encontra regularmente, pelo menos uma vez por mês. Tem uma galera que se encontra, né? Nem todo mundo participa, né? Hoje somos mais de 60 pessoas, se eu não me engano. São em torno aí, acho que contando com uns sócios associados de honra, somos quase 70 pessoas, né? Então, a ideia da associação é essa. É criar um ambiente e fomentar o bonsai aí para todo mundo, né? Sem distinção de nada, né? Nem financeira, né? Nem social, distinção alguma, né? Então, o objetivo é esse. Dar o caminho das pedras para quem está começando,
né? Orientar, né? Quem é mais experiente, ensinar e continuar aprendendo, né? Divulgar o trabalho dos bonsaístas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil em geral. Então, a nossa função, basicamente, é essa aí, né? Massa. Acontece onde esses encontros? Então, os encontros são itinerantes. Por exemplo, agora no dia 5 vai ter um encontro numa praça pública, entendeu? Que é uma maneira de fomentar o aprendizado e a divulgação. Então, tem muita gente que passa pela praça e fica encantado ali com o pessoal fazendo bonsai, fica curioso, e a gente já conseguiu muitos associados com isso. Trazer muita gente para a arte através desses encontros assim, em praça pública, entendeu? Ou então a gente também faz encontros na casa de algum associado, aí rola um churrasco, né? Já é uma coisa mais fechada ali da associação, só participa quem é associado, porque aí já é na casa de alguma pessoa, né? Tem os eventos, né? A gente tem um calendário de eventos que a gente procura seguir, arrisca esse calendário quando é possível, né? Então faz exposições, faz palestra, traz gente de outros estados, né, bonsaístas mais experientes para poder dar curso aqui para o pessoal, workshop. Então, o mês passado nós trouxemos aí o Ladoso, né, pela segunda vez. É o mestre Ladoso lá de Minas Gerais, o pessoal gosta muito dele aqui, né, é um grande professor, é um cara que tem paciência, que tem didática. Então, para quem está começando, é excelente, né? Que o cara pega uma visão assim do bonsai, né? Sai outra pessoa com outra cabeça do workshop, né? Avança muito. Então, pela segunda vez a gente trouxe aí o mestre Ladoso, temos planos de trazer outras pessoas, né? Para esse ano ainda. Muito bom. Cara, e o mais importante é a curtição, né? É estar junto, é estar fazendo bonsai, é estar ali trocando ideia, trocando experiência, se divertindo, aquela resenha que o bonsai propicia, né? Boa. Sempre um respeitando o outro, né? E aqui a gente é uma grande família, a gente é bem próximo, né? Tem uma galera já assim, que eu chamo do núcleo, né? O núcleo da associação ele é bem próximo, né? Bem antigo já, um pessoal que convive há bastante tempo, entendeu? Massa. Para a galera se situar assim, vocês fazem coisas também Rio de Janeiro capital ou é mais ali para o lado de Niterói? Vocês atuam Então, mais A em gente pega Rio de Janeiro, capital, Niterói, tem o pessoal também do Vale do Paraíba, né, que ali é é o pessoal de Resende, de Volta Redonda, também que é um pessoal também bem, bem unido, que fazem também exposições, que fazem encontros diretos também, né? Então, a gente atua aí no Rio de Janeiro como um todo, né? massa, região dos Já lagos fizemos ali? região dos lagos, se o pessoal da região dos lagos quiser também participar, a gente está sempre solícito, está sempre convidando, né? Boa. Tem o pessoal a gente já foi para a região serrana, fazer encontro na região serrana, a gente faz encontro em Jacarepaguá, né, que é um bairro bem grande aqui do Rio de Janeiro. O último encontro que teve foi na Tijuca, que é um bairro mais central aqui da capital, né, mais perto aqui do bairro da Zona Norte. Então a gente está sempre procurando estar diversificando isso para as pessoas poderem comparecer, né? Massa. Massa. Porque senão o cara acaba ficando desanimado, porque aí é longe dele, né? Tem toda essa questão. Então a gente procura estar sempre rodando, né? Aqui as regiões para poder tá atendendo o melhor possível aí quem quer participar, né? Muito legal. Tem uma pergunta aqui do Renan Antonieto, que é um grande Aham, amigo, baita fotógrafo, aluno aqui beleza, e né? tal, e ele perguntou, cara, aqui para você, assim, na verdade perguntou, foi uma pergunta mais voltada para associações, né? Aham, aham, E lá pela caixinha de perguntas no Instagram. E a pergunta dele é a seguinte: qual é, né, qual seria o principal problema no meio do bonsai que uma associação consegue resolver
E o Uhum. que dentro de uma associação dá mais problema? Assim, o que eu vejo, vou começar a responder de trás para frente. Uhum. Às vezes, o que dá problema dentro de uma associação é a questão assim um pouco do ego, né? Individual de cada pessoa. Mas isso a gente tem que trabalhar e respeitar a individualidade de cada um, né? Procurar assim deixar claro que um determinado limite, né? Então tudo tem que ser dentro do respeito ao colega, né? Então quando a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Então procurar fazer isso, não que nunca aconteça rusgas ou que nunca aconteça brigas, mas a gente tem que tentar tentar resolver isso da melhor maneira possível, né? Porque o ser humano é assim, né? Então lidar com pessoas é isso. Então você tem que ter o jogo de cintura, você tem que procurar atender a todos, né, e o objetivo de todos da melhor maneira possível, entendeu? Então, como a associação é um ambiente democrático, então geralmente é a maioria que determina, né, a maioria ali que determina ali o caminho que as coisas vão sendo tomadas, entendeu? Mas fora Boa. isso, cara, é muito tranquilo. Agora, qual foi problemas que uma associação pode É, evitar, né? exato. O que você acha que a associação seria Assim, mais em relação ao o impacto, papel de né? uma associação, o papel de uma associação não é resolver problema, né? O papel da Sim. Não, não, associação, não de de uma maneira associação direta, né? Não de maneira direta. Eu digo assim, você olhando para a associação, né? aham, Você aham. vê que a associação impacta em que determinado ponto, o que ela poderia mais Cara, a ajudar em relação associação ao bonsai? é uma grande porta de entrada, né, para o hobby, né, para a arte, né? Boa, boa. É uma porta de entrada, né? Porque às vezes você pode estar perdido, né? Assim como as lojas, né, os comerciantes são também uma boa porta de entrada. Uma associação é uma boa porta de entrada porque ela também ela não tem um cunho comercial. Então ela não vai te exigir que você faça algum tipo de investimento alto para poder você ter acesso às informações e acesso à arte, Perfeito, entendeu? perfeito. Então eu acredito que o grande papel é ser o facilitador, né? Sim, O facilitador. Mas também não adianta você não buscar as coisas, né? Porque o papel da associação também não é pegar na sua mãozinha e te conduzir. Não, boa. você tem que provocar, você tem que buscar, você tem que estar antenado, você tem que querer, né? Você tem que provocar. Então, e a associação está ali para isso, né? O nome já diz, associação. Então, você tem N pessoas que têm o mesmo ponto ali em comum, que é o bonsai, que estão ali participando de um ambiente, de um grupo, e que, se você tiver algum problema, alguém ou algumas pessoas vão se manifestar para te orientar ou para te ajudar, entendeu? Perfeito, Então, a questão é essa, entendeu? É um perfeito. grande, eu gosto muito desse termo, né? É um grande criador de ambiente, né? Para Muito bom. você fazer aquilo que você está afim de fazer, entendeu? A gente não obriga ninguém a fazer nada, não tem uma determinação, como se diz, de uma determinação como que se fala, de vertentes ou que você tem que seguir o bonsai de tal maneira, você tem que seguir o bonsai de tal maneira, o bonsai se faz assim, o bonsai se faz. Não. Você tem que fazer o bonsai, você não pode ser só colecionador. Não. A associação não está ali para determinar nada para ninguém. Nós temos um estatuto e as únicas determinações que existem são a do estatuto, que são determinações de convivência e estruturantes para se ter associação, que tá na legislação, entendeu? Certo. Fora isso, é totalmente livre. Você participa daquilo que você quer, você faz aquilo que você tem vontade, entendeu? Você segue Sim, aquilo que você quer, você estuda com quem você quer, entendeu? Então, eu gosto daquilo que você quer e vamos tocar a vida. Cada um, todo mundo junto e cada um no seu quadrado, entendeu? boa, É assim que boa. funciona.
Eu acho Achei. que isso vem trazendo bastante sucesso para a gente. Existem altos e baixos, como tudo na vida, né? Onde tem pessoas envolvidas, existem altos e baixos. Tem uma época que o pessoal está mais empolgado, tem uma época que o pessoal tá mais frio, né? A gente vai tentando empurrar, né? Tentando empurrar e tentando oferecer as coisas da maneira que a gente pode, entendeu? Maravilha, maravilha. Existe Funciona. também você falando aí, eu tava pensando, cara, a associação, ela acaba de certa forma quebrando também, cara, aquela lógica do algoritmo, né? Então, tipo assim, o Ah, cara para ele conhecer bonsai via internet, existe uma mecânica, saca? sim, Então, sim. tipo, a associação que vai numa praça, igual vocês vão lá, né? Uhum. E começa a expor, ou faz um evento, faz um encontro, o cara que, meu, nunca pesquisou no Google sobre planta, você tá entendendo? Sobre nada disso, que, Sim, tipo, sim, não vai sim. chegar essa informação tão fácil para ele, ali ele encontra a parada, E esse é um né? barato tremendo, que você olha, cara, um leigo, né? Vamos dizer assim, um leigo que nunca teve um contato com bonsai, ou que só teve contato com bonsai pela televisão ou pela internet, ele vê uma exposição ao vivo, ou vê alguém trabalhando ao vivo, cara, a minha satisfação é olhar a cara desse cara, porque ele fica de uma maneira, ele fica assim, a maioria das pessoas tem esse sentimento, né? Ele fica abismado com aquilo. Tem outras pessoas não, tem outras pessoas que têm um sentimento de desprezo, um sentimento diferente, mas a maioria das pessoas, elas emitem algum tipo de emoção favorável àquilo ali, porque o bonsai acaba abraçando a pessoa, né? Acaba fazendo essa imersão do espectador iniciante para aquilo ali. Então, aquilo intriga a pessoa. Como que o cara consegue fazer isso? Como que o cara consegue ter uma planta no formato de árvore dentro de um vaso tão pequeno, né? Como? Então o cara fica curioso, né? Ele fica abismado, ele fica dá uma sensação boa nele, né? Então é Sim. isso. Eu curto muito isso aí. Eu gosto de fazer exposição. O meu barato de montar uma exposição é esse, entendeu? É ver a cara das pessoas ao acompanharem as árvores na exposição. Muito legal, né, cara? É porque, Pois como é. você falou, a gente se acostuma com o projeto, mas às vezes a gente também acostuma cara, com a beleza, com a curiosidade que aquilo poderia gerar na gente pelo dia a dia, a gente é propício a isso, né, cara? O que Sim, era sim, fantástico vai começando a fazer parte de um cotidiano e a gente exatamente. se acostuma com aquilo, né? Não deveria, né? Eu Exato. acho que talvez é um retorno que a gente deve ter, né, cara, como bonsaísta, de Pois é. buscar aquele espanto, né? Aquele Sim, espanto não negativo, né? Aquela curiosidade, sim, sim, né? sim, sim. Muito Pois bom. é. E tá buscando sempre, né? Tá buscando sempre, porque senão perde o sentido, né? Você faz alguma coisa que não tem propósito, acaba ficando de lado, né? Você tem que ter propósito. Entendeu? Porque Ah, eu vejo muitas pessoas aí que estão no bonsai há anos e anos e anos e de repente o cara se desfaz da coleção inteira. Ah, parei de fazer bonsai, parei. De repente, eu acredito que tenha perdido o propósito, né? Tenha perdido o tesão da coisa, né? Então sim. hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, eu estou num dilema, porque conforme as árvores vão avançando, o trabalho nelas vai aumentando. Tem gente que pensa que é o contrário, né? Que o trabalho grande é o trabalho inicial. Não, o trabalho grande é quando ela vai ficando refinada. Porque quanto mais ela vai ficando refinada, menor é a periodicidade de intervenção que você tem naquela árvore, né? Porque ela sai do formato mais rápido, porque ela já tem uma coisa definida, você tem que manter uma manutenção mais apertada, uma manutenção mais rígida, para você não ter perda, para você não ter a árvore não debilitar, entendeu? A árvore já está no vaso, então aquilo reduz. Então hoje eu estou me vendo numa situação que eu tenho que reduzir o número de árvores, porque eu já não estou dando conta, entendeu? Porque o número de árvores a nível de refinamento está aumentando. Entendi. Então, o tempo que você levava para uma árvore no estágio inicial, para a primeira estilização,
você levava, vamos dizer que você levava 6 horas para refinar, para aramar, 3 horas para aramar uma árvore na primeira estilização. Uma árvore refinada, você tem que aramar, quando você tem que aramar, rearamar uma árvore refinada, você leva o quê? 6 horas. Porque a quantidade de galho de ramos é enorme. E você tem que ter mais cuidado. Você leva mais tempo para desfolhar, você leva mais tempo para tratar madeira morta, que a madeira, com o passar dos anos, vai ficando mais fragilizada, então você tem que encurtar a periodicidade de tratamento, entendeu? Cara, tudo isso vai apertando conforme você vai avançando no seu refinamento, né, no estágio da sua árvore, né, porque você fica mais, que se diz, mais cuidadoso para você não ter um retrocesso, né, naquele trabalho. Imagina o prejuízo de você, tomada toda ramificada, perder uma seção da árvore. Olha só, um balde de água fria, né? Total, cara, total. É um É balde de água nesse, é fria. nesse momento que muitas vezes a gente vende a árvore, as pessoas vendem a árvore. Pois é, porque desanima, entendeu? É, O cara acaba perdendo, então fica muito oneroso pro cara, né? De questão de tempo, de trabalho, o cara acaba se desfazendo da árvore. Entendeu? Porque tem sim. muita gente que tem o barato de iniciar o processo, né? O processo lá Cara, na isso frente fica mais pesado. isso pode ser uma armadilha, né? Pode, pode, pode. Aí como que eu estou me Porque, vendo para sair dessa armadilha? Eu tenho que reduzir o número de trabalho, eu tenho que reduzir o número de árvores, boa, entendeu? boa, Então é o que vai acabar acontecendo e eu estou tentando digerir isso aí, entendeu? boa. Cara, muito bom ouvir você com um tempo de bonsai falando isso, assim, porque isso ajuda a gente a repensar hoje, né? Tá tendo E essa olha que eu tenho pouco oportunidade. tempo, hein? Eu tenho pouco tempo. Eu fico imaginando os caras que têm aí 20, 30 anos e que têm um trabalho avançado, né? Que tem o trabalho deles refinado. Como é que não é? Entendeu? Pode crer, pode crer. Por exemplo, você vai lá Você no diria museu. que. Ah, perdão, pode falar, perdão. Você vai lá no Museu do Bonsai, imagine se o Chicão fosse sozinho para aquela quantidade de árvore refinada que ele tem lá. Impossível, entendeu? Tem que ter uma equipe, entendeu? De bonsaístas para poder dar conta daquele trabalho todo refinado que ele tem lá. Porque senão você perde tudo, entendeu? Verdade, E se perde muito verdade. fácil. É questão de semanas para você perder trabalho de anos, entendeu? Às vezes é questão de dias para você perder trabalho de anos. Então você não pode dar mole, entendeu? É que você ia falar que eu te cortei. Não, eu ia perguntar para você se você pudesse classificar aí o maior inimigo do bonsaísta seria a quantidade ou não? Se a gente for olhar, depende do recurso dele, né? Se ele tiver recurso para ter ajuda, não seria a quantidade, entendeu? Mas o maior, para mim, o maior inimigo do bonsaísta é a procrastinação, é a falta de rotina, entendeu? Boa, O maior inimigo do boa. bonsaísta é a falta de rotina, né? Do bonsaísta que eu falo avançado, né? Do cara que estudou, que estuda, que tá buscando um trabalho de excelência. Esse é o maior inimigo do cara. Esse cara, ele não pode, de maneira alguma, procrastinar, porque senão ele não alcança o objetivo dele. Ele não pode deixar de ter rotina, entendeu? Então, para mim, o maior inimigo do bonsaísta é a falta de rotina, é a falta de atenção com o seu trabalho, entendeu? Porque senão Sim, o trabalho não sim. avança. Não, o trabalho não avança, né? Requer tempo, entendeu? Agora, de um colecionador, se ele tiver gente para fazer manutenção para ele, né, ele já não é um bonsaísta, ele já é um colecionador. Ou então, de repente, é o cara que tem uma árvore só, é um bonsaísta, né, mas ele tem uma árvore só, ou pouquíssimas árvores, é mais tranquilo, mas também se ele não tiver rotina, também não vai para frente. Até com uma árvore só, você tem que ter rotina, entendeu? É Boa, mais boa. tranquilo, é mais tranquilo, mas você tem que ter rotina. Então, o maior inimigo é a procrastinação. Você não pode fazer aquilo que você quer no momento que você quer. Você tem que seguir
as exigências das suas árvores, entendeu? Elas exigem de Boa, você, né? boa, Elas não gritam, mas elas exigem de você. boa, Não tem muito jeito. boa, cara, muito boa. Você acha que bonsai se trata das árvores ou de nós? Eu acho que é uma interação, né, cara? Não existe uma Boa, coisa sem outra, né? boa, Apesar que as árvores existem sem a gente, né? Se a gente não for lá se intrometer com elas, elas seguem a vida dela normalmente, né? Eu é, acho que o bonsaísta não existe sem elas, né? Elas não precisam da gente. A gente que vai lá infernizar vai lá encher o saco delas lá e botar elas num vaso para o nosso bel prazer, entendeu? Para nossa satisfação pessoal, para o nosso ego, sim, para a gente sim, dizer que a gente é capaz de ter uma maravilha da natureza em miniatura dentro de um vaso, dentro de casa, sim, entendeu? Eu acho que é uma questão mesmo de egocentrismo, eu acho. Não sei, pode ser ruim isso que eu estou falando, mas eu acredito que seja um pouco isso. E hobby, né? O passatempo, higiene mental, aí a gente vai agregando coisa em cima, né? Vai uhum, agregando, né? O desafio, né? O bonsai é um desafio, né? O bonsai de alto nível, ele é desafiador, né, cara? é, Fazer bonsai de alto nível, né? Comparado com o alto nível que se tem aí fora, realmente é muito trabalho. É muito trabalho, boa, boa. entendeu? Muitas vezes Você, as pessoas não entendem, né? Por que esse cara está hum, tendo tanto trabalho para ter essas árvores, né? Às vezes as pessoas não pois é, entendem isso. Mas é verdade. satisfação pessoal. É satisfação pessoal, entendeu? Ou Sim, financeira. sim, Ou financeira, entendeu? boa, boa, Tem esses dois lados, né? boa. Você acredita que isso que a gente estava conversando de ter que fazer um resgate a uma questão mais essencial, né? Mais do âmago ali, da contemplatividade e tal. Você acha que o resgate em relação a isso pode fazer com que a mente do bonsaísta fique menos voltada a somente ter a árvore para o próprio ego? Você acha que. Até porque assim, também tem um lado de que, cara, a interação com a natureza faz a gente olhar diferente também, até para o mundo à volta, né? Faz a gente Não, sim, refletir, né? sim, sim, Você sim. acha que é Quando eu falei, possível? quando eu falei do ego, eu falei de uma questão de estar sempre buscando a perfeição que eu estou falando, né? É nesse sentido, né? Então você Sim, está sempre sim. ali buscando, e para fomentar o seu próprio ego, né? Porque você pode se contentar ali com uma árvore mais simples, né? Com um bonsai mais, de repente, mais simplório, uma coisa mais simples, menos rebuscada. Uhum, Você pode se contentar com aquilo pela interação, que nem você está falando, pela contemplação, pela interação, e você se satisfaz com aquilo que você está vendo. O uhum. problema é quando você não se satisfaz com aquilo que você está vendo, que é o meu caso, entendeu? Entendi, entendi, entendi E seu isso me ponto. fomenta, isso é o que é meu combustível, entendeu? Esse é o meu Sim. combustível. É isso que eu quero deixar entendido aqui. Não é uma questão de ego propriamente dita. É uma questão de não estar satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você está vendo e que está buscando algo que você tá vendo lá na frente. Entendeu? Pode ser que quando eu chegar lá, eu veja que não é o suficiente e continue buscando. Boa. Pode ser uma questão de loucura minha, mas é o que me fomenta, é o meu combustível, para não perder É, para não perder o estímulo, não perder o propósito. Agora, a boa, questão da contemplação hum, é essencial, né, cara? boa, boa. É A questão da manter-se no contemplação. caminho, né, cara? Manter-se no Sim, é o caminho ali, né? caminho. É o caminho, é o Boa, caminho. É o bonsai do, né? É o caminho. Isso tudo faz parte, né? Isso tudo faz parte boa, do caminho. Porque também tudo não boa. pode ser só. Tudo também não pode ser só busca, né? Você tem que também avança uma etapa, contempla aquilo ali, né? Digere aquilo ali, pensa, né? Se acostuma.
até você ver que, olha, beleza, mas vamos continuar, né? Vamos para frente, vamos continuar andando, entendeu? E a própria árvore, ela não para, ela é dinâmica, né? A própria árvore não para. O bonsaísta tem que ser como árvore, ele não pode parar, ele tem que ser dinâmico. Boa. Entendeu o que eu tô falando? Oh, perfeito. O bonsaísta, ele não pode ser estático quando a sua arte que ele faz é dinâmica, entendeu? Mesmo que seja uma luta uma luta de contracorrente, né? Ela teima em crescer e eu teimo trazer ela para trás, mas é dinâmico, concorda? São Concordo. forças opostas. São forças opostas. Então, um bonsaísta ele tem que ser tão dinâmico quanto a árvore. Entendeu? A árvore não Perfeito. para. Ela está em movimento 24 horas por dia. Ela não para. Ela está sempre fazendo alguma. É igual a gente como ser humano, como organismo. Nós não paramos, entendeu? Nós somos dinâmicos. Então, Perfeito. acredito que a maior interação seja essa, né? Perfeito, cara. Ah, Perfeito. entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Cara, que bate-papo maneiro, cara. Ah, valeu, Poxa, cara. que conversa agradável, cara. Assim, tipo, a gente se encontrou pessoalmente em algumas correrias aí bonsaísticas, né, Sim, cara? E a gente sim, sim. acabou não tendo, acredito que esse privilégio, essa oportunidade, assim, de talvez ter esse tipo de conversa também pessoalmente e tal. Mas quem sabe, né? Teremos outras oportunidades Ah, aí, vamos ter sim, né? vamos ter sim. Daqui a pouco a E gente esbarra aí em algum lugar, ou então a gente arruma algum jeito, alguma coisa, você vem para cá, ou então um evento desse doido da vida aí, né? A gente boa. vai se esbarrando aí. Eu tenho vontade aí mais para frente de planejar melhor e começar a andar aí, ó, fazer uma peregrinação aí em alguns pontos aí do país aí para poder trocar ideia aí com a galera. Nossa, Porque cara, senão que massa. a gente acaba ficando muito estático aqui muito preso aqui no Rio, né? E acaba ficando muito, como se diz, dentro da própria bolha, né? Então Boa. é bom a gente furar a bolha de vez em quando e entrar na bolha dos outros para poder absorver coisas, né? Eu gosto muito disso, entendeu? Eu tenho isso em mente, né? Que os próximos passos vão ser esses, né? Conforme aqui uma etapa vai terminando, você tem que começar uma outra etapa, entendeu? Dando novos ares, novas pessoas, né? Novas ideias, entendeu? Ver outras coisas, para você continuar abrindo a mente, né? Abrindo a caixa, né? Senão a caixa vai se fechando e daqui a pouco quando você vê, pô, tô dentro da caixa de novo, entendeu? Então eu acho que tem que ser dessa maneira, para você continuar evoluindo, né? Muito bom, cara. Tem muito mais Muito coisa. bom. Vou guardar isso aí para mim, cara. Manter-se em movimento ali, Ah, né? Muito é bom. bom, cara. É bom porque você não se conforma, né? Você está sempre observando, né, o que o outro está fazendo, analisando aquilo, entendeu? E buscando e pensando o que é bom para você, né? Pensando o que é bom Perfeito. para você. Eu acho que isso Muito bom. é importante. E com relação à associação aí, cara, estamos abertos, entendeu? Nós somos aqui uma associação do estado do Rio de Janeiro, mas a gente está aberto a todo mundo, entendeu? Quem quiser trocar ideia com a gente, quiser interagir, né? Nós temos aí associados aí, amigos que são do Mato Grosso, que são associados nossos, né? Tem gente de São Paulo, então a gente tá aberto a todo mundo, tá? Todo mundo é bem-vindo e aqui a gente recebe todo mundo de braços abertos, da melhor maneira possível. Maravilha. O pessoal encontra a associação e também o seu perfil como? Então, o União Bonsai está no Instagram, né? Que é União Bonsai, @União Bonsai, está no Facebook, que é União Bonsai do Rio de Janeiro. Tem um site, que é União Bonsai, o site é uniãobonsai.org, né, o nosso site. E tem o meu perfil no Instagram,
que é o Humberto Ponto de la Torre, se não me engano, @Humberto Ponto de la Torre, Humberto de la Torre, agora não sei de cabeça. Mas não é difícil me achar, não. Então, Boa. é só botar lá Humberto de la Torre com 2 L's e 2 R's. Humberto com H, tá? Maravilha, O maravilha. site, e para ter informação sobre a associação, o site é o melhor, ali é o melhor canal, né? Você ali pelo site entra em contato com a gente responde, né? Ou te passa o número do WhatsApp e a gente conversa. Quem quiser, quem tiver interesse, né? É só procurar a gente aí. Pra fazer parte Maravilha. aí e fazer bastante amigo, que é o mais importante, né? Todo mundo aqui é amigo, né? Todo mundo se dá bem. Boa. Muito Falou? massa. Cara, fazer um momento chamado de cresce e corta contigo aqui. É, Jogo de clip, clip and grow. Pai, é outro nível, né? O cara, quando é Clip and poliglota, é grow. outro nível. Vamos lá. Kimura ou Da Vinci? Cara, Da Vinci, né, cara? Me desculpa o Kimura, mas Da Vinci é Da Vinci. Piteco ou Espinosa? Piteco, meu amigo. Onodera Puxa a ou farinha Xing? Cara, são duas coisas assim. Mas vou de Onodera. Boa. Bocache ou Smocote? Bocache. Cascata ou Literate? Literate. Tropical ou conífera? Tropical. Praia ou feijoada? Rapaz. O gordinho gosta de feijoada, né? Eu sou muito branquelo. Praia pra mim é só debaixo do guarda-sol. Senão fico igual um camarão. Boa. Agora, pra fechar, hein, cara? Massacune ou filhotão de cuteleiro? Não, né, brother? Filhotão de cuteleiro. Oh. Apesar que ele não tem. Ele ainda não faz algumas coisas que a Massacune faz, mas que eu também não tenho Massacune mesmo, eu uso a chinesa. Então, mas é filhotão, o cara é fera, meu irmão. O cara é fera. É esforçado, o cara é batalhador. Com certeza, cara. Com certeza. A gente tira o chapéu aí. Meu mano, muitíssimo obrigado, cara, por esse bate-papo. Obrigado aí pelo Valeu, tempo que obrigado você doou. Eu sempre falo para a galera, né, nos podcasts que tempo é uma coisa muito preciosa. Então, obrigado por você ter doado o seu tempo, né? Para falar de bonsai, para estar disposto aqui até essa conversa. E vou deixar aí um espaço também para você fazer alguma consideração final, né? E dar sua palavra se quiser falar alguma coisa que a gente não falou, fique à vontade. Valeu, obrigado. Cara, quem quiser fazer bonsai, não fique receoso, tá? Não há nada de complicado, nada difícil, é só se informar um pouco, né? É um grande barato, é uma grande terapia, uma grande higiene mental, é uma forma de fazer muitos amigos, né? Tem muita gente boa aí no bonsai do Brasil, né? Então, vem fazer bonsai, cara. Quem tiver aí procurando um hobby, né? O hobby é esse aí. Vem fazer bonsai com a gente que vai ser muito prazeroso e vai trazer muito benefício à saúde mental, né? E a sua carteira de amizades aí, vamos dizer assim, né? O seu card de amizade. Só tem gente boa, né? E queria agradecer aí você, André, tá? Pela amizade aí, pelo convite, né? Parabenizar aí pelo trabalho que você faz, né? Um cara que eu admiro bastante aguerrido, né? Corre atrás, também tão estudioso quanto eu, né? Gosta também de estar buscando, e parabéns, meu amigo, continue assim que você vai longe, tá? Vai ser muito sucesso para você. Obrigado, cara. Desejo o mesmo também aí. Muito sucesso. Vamos em frente.
Vamos ver como seremos daqui a alguns anos, né? Como as nossas Ah, árvores estarão. Que a gente vai possa ser. permanecer em movimento, né? Como você disse aí Sim, no podcast, e continuar dinâmicos, né, cara? Que Deus nos dê essa pois é. graça aí, né? Pois é, camarão que dorme a onda leva, né? Não é isso? Boa, boa.